Um abraço pra galera aqui do Dragão Goiano, voltando a repercutir o Atlético, que se reapresentou hoje à tarde no alto do setor Urias Magalhães, já visando o jogo de domingo contra o Sampaio Corrêa no estádio Serra Dourada, às 4 horas da tarde. Bom, a reapresentação nem foi alvo de notícia, mas sim os bastidores do clube. É porque logo no início da noite chegou a informação de que o diretor de futebol Adson Batista vai conceder uma entrevista, um pronunciamento na manhã desta terça-feira, por volta das 10:30 da manhã. E aí, é claro, a gente já começou a ventilar as possibilidades. O que vai falar o diretor de futebol Adson Batista? Aqui, no microfone do Dragão Goiano, a gente não vai especular muita coisa não. Mas o que eu pude apurar é que, provavelmente, a saída de um jogador. E que esse jogador poderia ser o goleiro Márcio, ou poderá ser o goleiro Márcio, que deverá estar saindo do Atlético. Recebeu uma proposta e poderia estar deixando o clube. Como eu disse, não dá para confirmar isso. A gente está aqui conjecturando uma possibilidade, deixando bem claro no condicional que poderá ser essa informação dada pelo diretor de futebol Adson Batista nessa entrevista coletiva que ele vai conceder na manhã desta terça-feira. O goleiro Márcio, que estaria um pouco insatisfeito, a gente trouxe inclusive uma entrevista, você ficou sabendo dessa entrevista no resumo anterior, que ele falou do recado dado pela diretoria com a chegada do Felipe e tal. Mas é claro que a gente vai ter que deixar para explicar direitinho os acontecimentos após essa entrevista que o diretor de futebol Adson Batista prometeu dar na manhã desta terça-feira. Fato é que é algo importante e pela tensão que eu senti conversando com o próprio diretor de futebol Adson Batista, é um assunto bem chato. Ele não falou isso, mas eu entendi assim na conversa que tive com o diretor de futebol do Atlético, que não quis adiantar nada, disse que somente amanhã vai falar nesse pronunciamento por volta das 10 horas da manhã. O goleiro Márcio, que está há mais de 500 jogos com a camisa do Atlético, tendo então essa possibilidade de deixar o clube. Certamente recebeu uma proposta. Bom, não é notícia. Vamos aguardar porque de repente o diretor de futebol Adson Batista fale outra coisa na manhã desta terça-feira. Mas quem falou em entrevista coletiva foi o meio-campista Magno Cruz. Vamos repercutir toda a entrevista do meio-campista, que esteve ausente na derrota diante do Tupi. Ô Magno, o torcedor comentou, a crônica esportiva do Estádio Goiás também comentou, que você vive um momento tão especial no clube, você vem se destacando tanto no Atlético, não só no Atlético, mas parece que nesse campeonato brasileiro, que sua ausência foi muito sentida, né? Que o Atlético jogando contra um time lá de baixo da tabela, acabou tropeçando, perdendo mais uma. E o que você pode falar? Isso é só uma fase? Não pode acostumar, perder como vem perdendo? Boa tarde, né? Então, acho que nós já imaginávamos, né? Que nós teríamos uma queda, acho que era até natural também devido à quantidade de jogos. Mas o mais importante é que nós temos que nos reerguer o quanto antes, né? Então, para isso temos que já focar essa semana, procurar trabalhar sem falar muito e já procurar mentalizar o jogo diante do Sampaio Corrêa, que é um jogo, acho que fundamental, né? Até porque os times de baixo já estão começando a subir, o pessoal ali da frente também estão começando a se distanciar, equipes como o Bahia estão começando a ganhar, começando já a se reformular, então tem que ligar esse alerta assim para não poder se distanciar. E o que tinha de gordura para se queimar já acabou, né? O que vocês fizeram lá no início agora não tem como mais segurar, porque na próxima rodada, se tropeçar e outras equipes ali que estão encostadas vencerem, o Atlético acaba saindo depois de tantas rodadas, deixando o grupo dos 4 melhores. Sem dúvida, né? A gordura aí, como você mesmo disse, aí já acabou, né? Então a gente tem que mentalizar que precisamos fazer o nosso dever de casa e isso já começar a partir do jogo contra o Sampaio. Ô, Magno, são 2 jogos para fechar o turno. Um agora e depois tem um recesso, vocês vão fazer outro jogo com o Bahia. Os 29 pontos é uma média boa e dá para, faltando 2 jogos, dá para traçar aquilo que o Marcelo chama de mini-meta. Qual que seria essa mini-meta que vocês têm para esses 2 jogos, para fechar o turno com uma pontuação boa? Olha, acho que antes de fechar esse turno aí, né, acho que diante desses 2 jogos temos que pontuar, né?
acho que principalmente esse jogo aqui dentro da nossa casa, a gente temos que fazer os 3 pontos, então é jogo por cada vez, né? Então, nossa primeira final vai ser contra o Sampaio, e logo depois contra o Bahia também vai ser outro jogo, onde temos que pôr outra mentalidade, mas a princípio vamos focar somente nesse jogo contra o Sampaio. Para vocês, que significado tem essa parada pós-jogo contra o Sampaio? Vai servir também para dar, vamos dizer, um plus a mais para quando o time voltar embalado, inclusive na questão de descanso e também de recuperação física, por aí também? Não, sem dúvida, tática, física, mental também, até porque também antes de começar o campeonato tivemos uma parada também devido à saída precoce ali do Goiano, né, onde ficamos um bom tempo trabalhando bastante. Então, creio que vai ser vantajoso sim essa parada. Aliás, sobre isso, Magno, é interessante e curioso, né? Antes das 2 últimas rodadas, o Atlético reclamava dessa questão de não ter tempo para treinar, vocês, o próprio técnico Marcelo Cabo. E aí veio o tempo, vieram 10 dias, também teve um tempo antes da derrota contra o Londrina. Como é que se explica 2 derrotas depois de tanto tempo para treinar? É complicado, rapaz. Acho que, claro que ninguém entra no campo para perder, mas são situações que infelizmente acontecem e, como eu disse antes, né, aconteceu agora, então temos que procurar se reerguer o quanto antes. Foi a primeira vez que o Atlético perdeu 2 seguidas, né? Sim. E como é que foi essa reapresentação, o debate entre vocês? O que o Marcelo falou? O que você pode adiantar para o torcedor que está com uma pulguinha atrás da orelha, com aquela preocupação de um time ser um cavalo paraguai que já falaram por aí? Não, acho que, até porque o professor Marcelo ainda não falou nada, mas entre nós jogadores sabemos, né, que temos que melhorar, temos que voltar a ser aquele Atlético dos inícios das partidas, do início do campeonato. Creio que ninguém nos aprenderam, então temos tudo para se reerguer já diante da equipe do Sampaio Corrêa. Claro que vai ser um jogo difícil, até porque o treinador que está lá agora do outro lado conhece bastante jogadores aqui, então temos que ter total atenção. Magno, para você, ficou fora do último jogo, mas deve ter acompanhado, o que o Atlético nessas 2 partidas não fez, acabou deixando a desejar, 2 derrotas consecutivas e a queda de rendimento na sua visão? Olha, nesse jogo aqui, que nós perdemos aqui diante do Londrina, se não me engano, né? Acho que a equipe se portou bem, tivemos várias oportunidades, infelizmente não concluímos em gols, né? E nesse jogo agora contra a equipe do Tupi, realmente não estávamos numa tarde muito boa, mas são coisas que acontecem. Mesmo assim, diante dessas dificuldades, nosso time conseguiu criar e procuramos, né, tentar empatar, infelizmente não conseguimos, mas enfim, já passou. É meio repetitivo, mas só temos que trabalhar, né? E agora procurar já pensar no jogo diante do Sampaio Corrêa. Já fica essa semana de trabalho, o trabalho focado justamente nessa parada, porque todos os times falam que vai ser uma parada boa para recondicionar, mas o que o Atlético pode tirar de melhor, superando aí os outros times, talvez, nessa parada depois do jogo contra o Sampaio? Olha, nada melhor que, se vier com a vitória, é melhor ainda, né? Trabalhar em cima de vitória é muito bom. E nossa expectativa é essa, né? Durante esse treinamento procurar focar o máximo possível para tentar corrigir os erros, né? Para que não venha se repetir diante do Sampaio, e aí sim poder ter um tempo de trabalhar melhor. Com certeza vai reajustar muita coisa, parte técnica, física, enfim. Acho que vai ser muito válido também para a gente esses dias aí de pausa também no campeonato. As palavras do meio-campista Magno Cruz aqui no dragãogoiano.com. Do Atlético, tá tudo aí. Informando Multilaser, tecnologia e inovação. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse maravilha, galera.